De novo falar de China, Estados Unidos, vamos falar um pouco da crise imobiliária na China, vamos falar um pouco da crise dos títulos e a crise, enfim, princípios de crise nos Estados Unidos. Vamos dar um overview no Brasil e vamos ver o que está acontecendo no mundo nessa revisão e nesse panorama dessa semana. Fica no vídeo para acompanhar com mais detalhes. Olá pessoal, meu nome é Marcos Miller, aqui a gente fala de investimentos, a gente fala de economia, tecnologia, inovação, mercado financeiro e assuntos que têm relação com isso. E fazendo esse panorama, toda semana a gente faz um panorama, fazendo um panorama dessa semana a gente vai começar falando um pouco de novo, monitorando a inflação. Não vamos falar de guerra nessa semana, a gente falou sobre isso na revisão da semana passada. A gente vai falar um pouco sobre inflação, taxa de juros, vamos migrar para as questões chinesas aí, crise imobiliária, enfim, PIB, crescimento chinês, venda de casas também nos Estados Unidos. A gente tem algumas notícias aí que nos Estados Unidos existe uma taxa gigantesca de pessoas desistindo, né, dos financiamentos imobiliários, perdendo inclusive os depósitos que fizeram justamente por causa do alto custo, né? E como isso tem também pressionado o Brasil, para que o Brasil, pressionado a taxa de juros no Brasil, apesar da gente já ter feito mais um corte na taxa Selic, mas como isso tem pressionado o Brasil nesse sentido, a gente vai acompanhar um pouco a inflação, vai tentar conectar tudo isso com investimentos, justamente para que vocês tenham um bom caminho aí para poder se orientar e entender o que está acontecendo no mundo e como isso pode impactar os investimentos. E a primeira coisa que eu vou fazer, como de costume, eu já vou transferir a minha tela aqui e nós vamos dar uma monitorada na inflação, tá? Percebe que a gente ainda continua lá para baixo nos patamares inflacionários, tá? Dentro do G20, a inflação batendo 4,61, né? Argentina lá, nosso campeão, 124% de inflação anual, seguido por Turquia, Índia, o Reino Unido, Alemanha, né? Entre outros países. E, curiosamente, o Brasil com inflação mais baixa do que praticamente todos os países do G20 que estão na Europa, tá? A gente também dá uma olhada na taxa de juros, a gente pode ver que caímos uma posição. Se quem acompanha o vídeo desde na última revisão a gente estava em terceiro, né? Teve o corte da queda, o corte da taxa Selic aí na última semana e a gente está em 12,75 com previsões de que caiam mais. Isso vai muito depender, óbvio, vai obviamente depender de outros fatores macroeconômicos. Lembrando que isso não é uma decisão que é simplesmente da cabeça da diretoria do Banco Central, tá? Continuando nessa pegada, eu queria trazer uma notícia aqui importante. A gente vai falar um pouco de China, como tem pop-up nesse site, né? Como a China está enfrentando alguns problemas aí no ramo imobiliário, tá? A Evergrande, que já vem se arrastando aí desde 2020, 2021, né? Já começa a falhar pagamentos novamente, tá? Então é importante a gente ficar analisando isso e ficar em cima disso, porque o PIB da China, o setor imobiliário representa 25%, mais ou menos um quarto do PIB chinês, tá? Então, aqui mais uma notícia da Evergrande falando que as ações da empresa caíram no segundo dia consecutivo porque ela, né, falhou o dia de pagamento de alguns títulos. Então isso é importante ficar ligado, tá? É importante a gente ficar em cima disso, tá? O débito, a dívida da Evergrande já ultrapassa mais de 30 bilhões de dólares, tá? Uma outra notícia também, né? Falando um pouco sobre esse cenário um pouco caótico do setor imobiliário chinês. Isso aqui é uma frase de um ex-funcionário do governo que diz que nem se todos os habitantes chineses comprassem uma casa, daria conta das casas que estão vagas dentro do território, tá? Existem estimativas aí que variam, né? E aí na notícia dá para acompanhar sobre isso, mas existem estimativas que variam, que tem uma vacância de 3 bilhões de pessoas
né? Essa estimativa varia, mas o que o ex-oficial falou é que mesmo uma coisa é certa, mesmo se todas as pessoas comprassem uma casa, não daria para preencher tudo que está vacante, né? Tudo que está vazio. Então, o setor imobiliário cresceu muito forte na China por muito tempo, foi um setor que foi incentivado, alavancou o crescimento da China, né? Esses 10%, 12%, 7% que ela fez em vários anos, muito foi por causa do setor imobiliário. Ele arrasta vários outros setores junto, né? E é um setor que emprega rápido, né? Não tem uma mão de obra muito qualificada, não precisa de uma mão de obra muito qualificada, é fácil de treinar, é fácil de absorver novos entrantes, e aí é só ir construindo, né? O problema disso é quando você chega num formato, numa situação de bolha e ela começa a querer estourar. Esse é um grande problema que a gente tem que ficar atento, porque com uma possível crise na China, a gente pode ter um desaquecimento global, né? E a gente vende muito para a China, então o Brasil pode ser que também seja afetado com isso. E aí a gente pode estar falando de várias empresas aí, para quem é investidor de ações, várias empresas como empresas do setor metal mecânico, empresas do setor industrial, celulose, enfim, vários setores que podem ser afetados nesse sentido, tá? Aqui, inclusive, a gente está olhando, né, para os preços ano a ano, né, a variação dos preços aqui das casas na China, tá? Então a gente pode ver que nos últimos meses, aí, ano, as casas vêm caindo, né? A variação dos preços vem caindo aí nos últimos 5 anos, tá? Então o preço das casas vem caindo, o que mostra que talvez haja realmente um desaquecimento do setor, né? A gente está com muita oferta e a demanda está menor, tá? Então é importante ficar em cima desses dados aqui. A gente também gosta de olhar para pessoas empregadas, tá? E a gente tem cada vez menos aí. Claro que é uma variação super pequena, quanto num país gigantesco, né? A gente tem podemos ver aqui uma tendência de diminuir, né? Estamos chegando perto dos níveis de emprego de 2003, 2004, né? Não é mais aquele boom espetacular que a China teve, mas o que é mais importante que isso aqui leva para o próximo gráfico, que taxa de desemprego continua constante, mas o importante é esse gráfico aqui, que é a taxa de desemprego dos jovens, tá? E a taxa de desemprego dos jovens explodiu. Ela é cerca de 21%, é bastante alta, né? O desemprego entre os jovens. Inclusive, talvez esse seja o último momento que eu vou mostrar esse gráfico para vocês, porque se vocês olharem aqui, a China vai suspender ela vai suspender o release, né? A divulgação desse dado aqui especificamente, tá? Então o dado de desemprego de jovens entre 16 e 24 anos, a China simplesmente vai suspender essa divulgação desse dado, dizendo que precisa melhorar e otimizar aí os sistemas de pesquisas estatísticas, tá? Então tá aqui essa pequena notícia aí. E aí, claro, direto da fonte do Escritório Nacional de Estatísticas chinês, tá? A gente teve aí o último dado em agosto, tá? De 21% de taxa de desemprego entre os jovens. Isso é preocupante porque o jovem não está entrando no mercado de trabalho e o pessoal mais velho vai se aposentando, né? Tem que ver como é que isso vai refletir a longo prazo na economia chinesa, né? Tem um grande problema que muita gente fala, que é justamente essa inversão da pirâmide chinesa, e não nasce mais chineses como nasceu antes, né? A população chinesa tende também a diminuir, se nada acontecer aí de diferente, né? Se não houver uma imposição daqui a pouco para casais terem mais filhos, enfim, a gente sabe que tudo é possível, né? Com um governo mais centralizado como o chinês. Perfeito? A gente segue aqui, né, pensando um pouco mais em análise. A gente vamos falando de inflação chinesa. Essa inflação, apesar aí dessas notícias ruins que a gente passou agora, a inflação está estável, basicamente no 0% ali de inflação. Chegou a ter um pouco de deflação em julho, mas é uma inflação estável aí dos mercados chineses.
Vamos passar um pouquinho para os Estados Unidos. Acho que é importante também olhar para o mercado americano. A gente tem visto aí no último mês uma queda interessante aí de 300 pontos no mercado americano, muito por causa de crises de emprego, crises de crescimento, crises de venda de casas. Tá acontecendo várias coisas nos Estados Unidos ao mesmo tempo, a gente tem que ficar atento a tudo isso, né? A gente pode ver aqui o número de casas, né? O início de construção de casas caindo aí nos últimos meses, né? Apesar de que aqui no último ano a gente tem um gráfico um pouco mais linear, a gente vê aqui nos últimos 5 anos essa tendência, né? De que havia esse aumento e ele foi abruptamente parado. Isso é pós-Covid, né? A gente está falando de 2022 aqui, 2020 aqui é o Covid, e a gente tem esse desaquecimento do setor. O setor imobiliário nos Estados Unidos também é muito importante, muito forte, tá? Ajuda a crescimento do PIB, ajuda, né, taxa de desemprego, etc. e tal. Inflação nos Estados Unidos vem diminuindo, tá? Mas ainda está alta para os padrões americanos, nos últimos anos ao menos, né? 4,3 de taxa de inflação 12 meses, tá? Então, mas monitorando aqui a gente continua vendo que ela ainda está caindo, né? Ela está sob controle aí dentro da política do Fed. O problema é o balanço do Fed e quanto que o Fed está fazendo de juros, está inflando esse balanço. Eu falei um pouco no vídeo da semana passada e isso pode ser um problema, né? A gente está falando de uma taxa de juros ali de 5%, inclusive tem um gráfico que mostra que já na próxima, já a estatística já mudou, né, para a previsão da próxima reunião do Fed. E você está falando de um montante de trilhões de dólares a 5%. Isso é o custo, né, que o governo vai ter que pagar com a rolagem da dívida, com o custo dos juros, né? Uma coisa super importante aqui que eu sempre mostro, acho que é interessantíssimo mostrar, esse histórico aqui de bonds americanos, né? Os títulos do Tesouro Americano. A gente tem laranja o de 5 anos, a gente tem o verde de 2 e o azul é o de 10 anos. Percebam que, obviamente pela lógica, os títulos de 10 anos, né, geralmente, eles valem mais, eles têm um yield maior do que os de 5 e, consequentemente, os de 5 um yield maior do que os de 2, claro. O risco de cada um deles é diferente. O risco de ficar com um título por 10 anos é diferente do risco de ficar com um de 5, que é diferente de ficar com um de 2. Né? Quanto maior o prazo, mais o risco, mais você fica exposto. Então o yield geralmente é maior. Tá? Títulos de curto prazo são mais líquidos, eles têm um yield, né? Um rendimento menor. E a gente pode ver que em algumas oportunidades, ocasiões na história do mundo, a gente teve uma inversão, né? Ou até como é que a gente pode dizer, um agregamento ali desses índices. A gente pode ver isso nos anos 2000, na crise do .com, né? Lá na crise de 99, 2000, na bolha dos .com. A gente teve aqui em 2008, tá? Crise do subprime. E a gente teve aqui em 2020, na crise do Covid, tá? E agora a gente tem essa inversão aqui, a gente teve esse colamento aqui das 3 taxas e essa inversão onde a gente tem a taxa de juros de 2 anos com yield melhor do que a taxa de 10 e melhor do que a taxa de 5. Então é bom a gente ficar atento a isso. Isso geralmente é sinal de crise, é um sinal preocupante, é um sinal alerta que a gente tem que deixar na nossa cabeça. É bom deixar no portfólio também. Importante que vários gestores famosos falam sobre isso. Falei também no vídeo passado. É bom a gente começar a pensar em caixa, né? Ter dinheiro em caixa. Isso para quem está pensando em ter dólares, né? Pensando em ter bonds americanos, enfim. Taxa de renda fixa no Brasil ela é um pouco diferente. Tá? Tem investimentos com garantias, depende muito da tua carteira, mas é bom a gente ficar atento a isso. Isso vai gerar vários impactos pelo mercado afora, não só nos Estados Unidos, né? Isso não impacta só os Estados Unidos, vai impactar o Brasil também.
tá? E aí, como eu falei, aqui no a taxa de empregos permanentes, subindo aqui um pouquinho, deixa eu pegar só esse gráfico aqui, a taxa de desemprego, né, o nível de desemprego, de empregos permanentes, ela começou a subir um pouquinho aqui acima da média, tá? Isso aqui pode parecer pouco, mas ela demonstra aí não está num formato tão bonito assim esse gráfico, tá? Então a gente começa a olhar para dados que começam a ser preocupantes lá nos Estados Unidos. Perfeito? Aqui um pouco também sobre, né, colocando aqui por setor, né, a taxa de emprego, né, quais setores que estão empregando mais e quais setores que estão demitindo mais. Acho que é importante a gente ficar olhando para isso. Aqui a gente não consegue ter muitos insights ainda, mas é bom a gente deixar isso sempre na nossa tela. E, por fim, aqui a taxa de fundos do Fed, tá? A taxa de juros, né? Decisão do Fed, que me conecta com esse outro gráfico aqui, que já mudou a estatística. Para quem viu o vídeo da semana passada, a gente viu que 99% cravava uma manutenção. A gente já está falando de 85,6%, já não é mais 99%. Já tem 14% de probabilidade de que a taxa de juros lá nos Estados Unidos suba. Isso vai criar uma pressão inflacionária em vários mercados, o nosso incluso. Tá? Então o nosso mercado acaba sendo arrastado. Por quê? Porque juros mais fortes lá nos Estados Unidos, taxas melhores de rendimento lá, dinheiro vai migrar para lá também, ou seja, dólares vão sair do Brasil, né? Dólar vai ficar mais caro, vai sair do Brasil, vai ficar mais caro, vai gerar pressão inflacionária. A gente vai poder, talvez a gente tenha que segurar um pouco mais os juros para poder ter essa competição de juros num patamar mais justo em relação ao risco, tá? Mas ao mesmo tempo a gente tem aquela contrapartida de que o risco do Tesouro Americano vem aumentando, né? A gente vem perdendo, eles vêm perdendo notas de crédito, tá? E aí também existe uma compensação de risco deste lado aí. Tem que ver o que vai acontecer, a gente vai acompanhar sobre isso mais direitinho. A bolsa, apesar de que no dia 20 a gente teve corte de juros, ela caiu desde então, muito em função disso também. Tá? Isso também influencia na bolsa, tá? Decisão de juros lá, decisão de como que as coisas estão andando lá, crise aí da Evergrande, essas notícias. Lembrem também que eu falei em algum vídeo aí da nossa série sobre as notícias, né? Como é fácil manipular, né? Sem mentir nada, né? É fácil você colocar headlines, né? Títulos que são mais caóticos, isso gera medo também, ou coisas mais positivas, isso gera uma outra sensação. Então cuidado com essas sensações, tentem sempre se basear em dados, né? Tirar as heurísticas e os vieses da análise e pedir ajudas para profissionais também, que acho que é importante. Tá? Taxa de desemprego no Brasil continua estável ali perto dos 8%, tá? A gente teve aí, chegou até 8,8%, mas já estamos ali em 8%. Isso é um dado importante. Está oscilando há bastante tempo nesse patamar aí, mas já vem caindo aí nos últimos anos, desde 2021, 2020, ali na crise do Covid. A gente tem uma taxa chegou a ter 14% de desemprego, foi para 8%. Lembrando que lá na crise também de 2015, 2016, a gente tinha um desemprego alto. Estamos com os patamares ali de 2014, 2015, com 8% de desemprego, uma tendência de queda ainda por cima. Acho que isso é bom. Isso é positivo para o Brasil também e mostra um pouco de resiliência. Apesar disso, a inflação 15 saiu hoje, tá? Hoje eu estou gravando no dia 26/9, 8 da noite agora. E a gente teve aí uma prévia do IPCA 15 com juros subindo também, tá? O IPCA 15 já acumulou 5%, tá? O IPCA 15 ele é um agregado diferente da inflação, ele pega outros dias, tá? E ele meio que serve como uma prévia da inflação oficial, né? A inflação oficial está 4,6%. O IPCA 15 está indicando 5%. Então é possível que a gente tenha esse pequeno aumento aí na taxa inflacionária ao longo dos meses. Correto? E aí, por último, o dólar, que a gente tem mostrado aí de vez em quando nossas revisões,
também se mantendo estável entre 4,80 e 4,98, apesar de que na decisão do Copom da queda de juros o dólar já deu uma espichada aí de 15, 20 centavos quase nesses últimos dias. Então é importante também ficar atento a isso. De novo, né? Se você diminui os juros aqui e os juros num outro mercado mais forte, com mais garantias, é alto, muito do dinheiro vai para lá também. Isso não é uma explicação 100%, nada é X gera Y, tá? Não confundam, não façam essas análises simplistas, mas isso é um dos pontos que vai influenciar aí o dólar. Beleza? Acho que essa é a revisão de hoje. Fiz uma revisão um pouco mais calma, agora geralmente faço de manhã, vai sair de noite essa revisão, mas ela além de uma revisão, ela também serve como um panorama para a gente poder orientar nossos investimentos. Perfeito? Eu vou ficando por aqui. Até mais. Até semana que vem.